Fala galera, professora Mari aqui e na aula de hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. Bom, primeiro, a palavra razão, ela significa divisão. Então, quando a gente tiver dois números e a gente efetuar a divisão entre esses números, significa que a gente está calculando a razão entre eles. Tem três maneiras da gente representar a razão entre dois números. Então, a gente pode representar como uma divisão, utilizando os dois pontinhos, como vocês podem ver aí no exemplo, 1 dividido por 4. A gente pode fazer essa divisão, né, na calculadora, se for um pouquinho mais difícil, e apresentar o resultado dela, como aparece ali, né, 0,25. E a gente pode representar também como fração, 1/4. Da primeira maneira que eu falei, né, representar como uma divisão, é muito comum em geografia, quando a gente está falando de mapas, quando a gente está falando de ampliação ou redução de figuras também, planta de uma casa, de um prédio, de um shopping, né? É muito comum a gente ver com os dois pontinhos, tá? É importante a gente saber a diferença da razão entre 1 e 4 e a razão entre 4 e 1. Tá? Então, quando a gente troca os números aí, inverte a posição deles, as razões mudam também. Então, quando a gente fala da razão entre o 4 e o 1, aí representar como uma divisão ficaria 4 dividido por 1. O resultado dessa divisão é igual a 4. E na hora de representar como fração, ficaria 4 sobre 1. E lembrando que quando o denominador de uma fração é igual a 1, a gente nem precisa escrever, então ficaria 4 inteiros, né? Agora eu trago para vocês dois exemplos, né, de exercícios cobrando que a gente calcule a razão. Então, o primeiro exercício, o enunciado diz o seguinte: de 1.200 candidatos inscritos num concurso, 240 foram aprovados. O exercício quer saber qual é a razão de candidatos aprovados nesse concurso. Reparem que eu destaquei ali a palavra razão, e eu destaquei porque quando ela aparece no enunciado já é para a gente lembrar que razão é uma divisão. E destaquei também a palavrinha aprovados, porque essa palavra que apareceu ali é importante para a gente saber a ordem da nossa divisão. Quem vai dividir quem? Na hora da gente montar a fração, saber quem vai ficar no numerador e quem vai ficar no denominador. Vamos então para as representações desse enunciado. Então, a razão de 240 por 1.200 ficaria representada na divisão como 240 dividido por 1.200. Lembrando que nesse caso aqui, gente, o mais comum é a gente efetuar a divisão e apresentar a segunda resposta, a segunda maneira que eu mostrei para vocês. É essa daqui com o resultado da conta. Então, se a gente pegar a calculadora e digitar lá 240 dividido por 1.200, o resultado obtido vai ser 0,2. Aqui a gente tem que tomar cuidado, que se a gente quiser apresentar o resultado da divisão, da gente não inverter os números na conta e acabar fazendo 1.200 dividido por 240, o que é muito comum de acontecer. Por quê? A gente está habituado, né, mais acostumado aí, em achar que só dá para fazer divisão do maior dividido pelo número menor, o que não é verdade. A gente consegue sim fazer o contrário, pegar um número e dividir por um que seja maior do que ele. Só que nesse caso a gente cai numa resposta que para vocês é o que vocês falam que não é um número normal, né? Porque vai aparecer a vírgula. E sempre que a gente tiver um número menor dividido por um número maior, o nosso resultado vai começar com 0, alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho 1, vou dividir por 3. Resultado vai ser 0, alguma coisa. Tenho 5, vou dividir por 11. Resultado vai ser 0, alguma coisa. Tenho 17, vou dividir por 3.400. Resultado vai ser 0, alguma coisa. Então,
sempre. Então, lembrem disso, que é possível fazer, sim, esse tipo de divisão, só que vai começar com 0, ok? Para não acabar invertendo aí e mudar a nossa resposta. E a terceira maneira que a gente viu de fazer essa representação é na forma de fração. E daí a gente tem que lembrar também de simplificar a fração sempre que possível. Então, ali eu peguei, né, o número de candidatos aprovados e dividi no formato de fração por 1.200, que é o total de inscritos, e fui simplificando. Ou seja, fui dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Não posso, por exemplo, pegar o 240 dividir por 10, ali como eu fiz, e pegar o 1.200 dividir por 6. Eu tenho que dividir ambos pelo mesmo número, tá bom? Aí cheguei no resultado 24 sobre 120. Dá para simplificar? Dá para dividir novamente? Fui dividir por 2. E fui sempre fazendo a pergunta se dava para simplificar mais vezes, até chegar no 1/5, que é o que a gente chama de fração irredutível, tá bom? Então tem que lembrar aí que na hora da simplificação tem que ser numerador e denominador para o mesmo número, como eu já falei, e que o número que a gente pegar tem que dar o quê? Resultados exatos. Então, eu não poderia, por exemplo, pegar o 240 e dividir por 9, porque 240 dividido por 9 não vai dar um resultado exato. Então, tem que ficar atento a isso. E daí, como resultado aí desse problema, a gente responderia que para cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. Essa relação candidato, né, aprovado, candidato por vaga, é muito comum quando a gente está olhando os cursos de vestibular, cursos de vestibulinho. O outro exemplo que eu trago para vocês tem esse enunciado. Para cada 100 pessoas que foram convidadas para uma festa, 75 eram mulheres. A pergunta do problema é: qual a razão entre o número de mulheres e o número de convidados? De novo, eu destaquei a palavrinha razão para a gente lembrar que tem que fazer uma divisão. Destaquei também número de mulheres e número de convidados. Por quê? Nessa ordem é importante. Eu tenho, na hora de montar a minha divisão, de montar a minha fração, colocar primeiro o número de mulheres, né? Ou seja, no numerador, e depois no denominador apareceria o número de convidados. Tomei muito cuidado para não inverter essa ordem, porque daí a gente estaria invertendo a pergunta do exercício. Então vamos para as representações. A primeira representação, como uma divisão, 75 dividido por 100. Lembrando novamente que o mais comum é a gente fazer a divisão e apresentar o resultado dela. Fazendo a divisãozinha, o resultado dela está aqui, 0,75. Essa divisão não é difícil de fazer nem mentalmente, porque a gente está dividindo por 100. O 100 tem 2 zeros, 75 são 2 algarismos, conta para a esquerda para colocar a vírgula. Quem quiser saber de mais dicas como essa, é só acompanhar lá o Instagram. E daí coloquei ali a observação também, né? De tomar muito cuidado para não fazer o contrário, 100 dividindo por 75, por conta da mania de sempre dividir o maior pelo menor número. E a última representaçãozinha que é como uma fração. Então, 75 sobre 100, número de mulheres sobre o total de convidados. Vou simplificar, também tem as regrinhas de simplificação, tá, gente? As regras de divisibilidade. Também tem lá no Insta para vocês acompanharem e relembrarem isso. Fomos simplificando até chegar na fração irredutível 3/4. O que isso significa? Que de cada 4 convidados, 3 eram mulheres. Belezinha? Essa é a parte de razão. Agora, o que será que é uma proporção? Vamos ver essa outra parte da aula. Proporção, gente, é a igualdade entre duas razões. Duas ou mais razões, tá? Não precisa ser necessariamente duas, como eu coloquei aí. Vamos ver um exemplo que fica muito mais fácil da gente compreender isso. Então, olhem agora essa situação problema. Marcão e o Serginho
passeiam com seus cachorros. O Marcão pesa 120 quilos e o cachorro do Marcão pesa 40 quilos. O Serginho, já mais mirradinho, pesa 48 quilos e o cachorro dele pesa 16 quilogramas. A gente vai calcular a razão entre os rapazes e a gente vai calcular a razão entre os cachorros, tá? Entre o peso dos rapazes e o peso dos cachorros. Aí, lá no problema, fala Marcão primeiro e Serginho depois. Então, ali na fração, eu coloquei nessa ordem, tá? O peso do Marcão no numerador e o peso do Serginho no denominador. Fui pensando ali no que dava para dividir, e ao invés de fazer várias simplificações, eu fiz uma só. Dividi ambos por 24 e cheguei na fração irredutível 5 meios. Na hora de calcular a razão entre o peso dos cachorros, eu tenho que seguir a mesma ordem dos rapazes. Então, se eu coloquei o Marcão no numerador e o Serginho no denominador, eu tenho que colocar o peso do cachorro do Marcão no numerador e o do Serginho no denominador. Se eu invertesse as pessoas, eu teria que inverter os cachorros também, tá? Senão a gente não chega na proporção. Então, peguei ali os pesos dos dogs, né? Então, coloquei lá o cachorro do Marcão, 40 quilos no numerador. Cachorro do Serginho, 16 quilos no denominador. Pensei ali também tabuada para fazer a simplificação. O 40 e o 16 aparecem ambos na tabuada do 8. Então, bora simplificar uma vez só por 8. Dividir 40 por 8, 5. 16 dividido por 8 deu 2. Chegamos numa fração irredutível, igualzinha à razão que deu lá entre o peso dos rapazes, tá? O que isso significa, gente? Significa que a gente tem uma proporção, porque aquelas duas razões deram o mesmo resultado. Eu chegaria nisso também, nessa conclusão, se ao invés de fazer a simplificação, eu tivesse efetuado a conta, eu fosse para a primeira representação, que é a divisão. Se tivesse feito 120 dividido por 48, ia ver quanto que dá essa conta. Ia fazer 40 dividido por 16, ia ver quanto que dá essa conta. Essas duas contas têm que dar o mesmo resultado. É interessante treinar. Faz na calculadora, você vê que dá o mesmo resultado. Vai fazendo papel para ver se você erra a divisão, se você está manjando da divisão. E daí, como que a gente faz a leitura de uma situação como essa, dessa igualdade de razão? O jeito correto de ler, eu coloquei ali também, ó. 120 está para 48, assim como 40 está para 16. E a gente usa muito essa leitura e essa escrita que vocês estão vendo aí, quando a gente for trabalhar com regra de 3, que está próximo a gente trabalhar desse conteúdo. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os exemplinhos que estão aqui.